Vamos lá, pessoal. Há um problema curioso aqui, né? Qual o total de regiões formada em um polígono regular com suas diagonais? Bem, vamos lá. O primeiro polígono que a gente tem é o triângulo. O triângulo não tem nenhuma diagonal, mas tem uma região aqui, né, dentro dele. Então a gente vai falar que o nosso número de regiões é igual a 1. E o nosso número de lados, caso aí do triângulo, tá? É igual a 3. Próxima figura é o quadrado. O quadrado, ó, tem duas diagonais. Mas ele tem duas, três, quatro regiões feitas dentro do quadrado. A gente vai falar que o número de lados do quadrado é 4 e o de regiões também, tá? Bem, a próxima figura é o pentágono, tá? O pentágono, galera, ele vai ter o seguinte: ele vai ter 10 figuras aqui em volta, 10 regiões em volta, mais uma aqui. Lembrando, né, que 10 mais 1 é igual a 11. Então, o número de regiões são 11 e o número de lados é igual a 5, né? Bem, a ideia agora, galera, é saber se tem uma relação, né, entre esses números de regiões e o número de lados do polígono, tá? Ó, um jeito de contar isso aqui é assim, ó. Por exemplo, se eu quisesse contar aqui quantas regiões dentro desse pentágono, né, se formou. Eu vou marcar esse carinha aqui, ó. Repare que do lado dele nós temos duas regiões, tá? No caso eu não estou contando essa, eu só marquei duas regiões. Uma, duas. Posso marcar esse cara aqui também. Repare que eu também não estou contando ele, estou contando essas duas que estão aqui. Uma, duas. Marquei esse cara, sobrou duas também. Marquei esse cara, sobrou duas. Então, ó, quando eu marquei esses 5 caras que estão aqui, 5, sobrou sempre duas do lado. Então, o total de regiões são 5 vezes 2. Repare que no meio ainda tem uma, né? Lembrando que 5 vezes 2 é 10, mais 1, bateu nossa resposta, tá? O mesmo raciocínio a gente pode estender para outros polígonos. Por exemplo, se eu pegar o hexágono regular, repara o seguinte: aqui está o hexágono, tá? Eu vou contar essas regiões de fora e depois as de dentro. Ó, quando eu marcar esse cara, repare que quando eu marquei eu não estou contando, tá? Sobrou 3 regiões aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza. Aí quando eu marquei esse, ó, repare que quando eu marquei eu não estou contando. Sobrou mais quantas também? 1, 2, 3. Na verdade, sempre sobra 3. Ou seja, se eu tenho 6 lados, né? 6 vezes 3. Repare que no centro da figura aqui, ó, formou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais 6. Então, 6 vezes 3, que esses que estão em volta, mais 6 regiões que estão aqui. Dá o total de 24 regiões. Peraí, será que dá para estender essa fórmula para um polígono qualquer? Só uma pequena coisa que vocês têm que reparar. Quando o número é ímpar, tá vendo que a região que está no centro ela não está dividida? E quando o número é par, né, ó, a região que está no centro ela está dividida. Repare que isso acontece sempre, né? Ó. Número par, região dividida. Número ímpar, região sem estar dividida. Então, galera, a gente vai ter que dividir o problema em duas partes, o caso geral dele, tá? Bem curioso, tá, galera? Seguinte, ó. Se o n for par, a gente vai pegar o número n, tá? Que é o número de lados do polígono, multiplicar por n menos 3. Exatamente como a gente fez, né? Lembra de 5? 5 tira 3 dá 2. Lembra que a gente fez 5 vezes 2? Ah, legal. Então, n vezes n menos 3. São aquelas figuras que estão na primeira volta. Depois, a outra figura também tem n vezes n menos 5. Esses números aqui, ó, são sempre números ímpar. 3, 5, 7 e assim por diante, tá? E é só fazer essas somas. Isso se o n for par. Se o n for ímpar, é a mesma coisa, só que sempre sobra uma região lá no final. Por exemplo, vamos só aplicar a nossa fórmula para os casos que a gente já fez, tá? Exemplo, se o nosso n for 6, o nosso n6 n é par. Então eu vou pegar 6 vezes 6 menos 3, somados com 6 de novo, vezes 6 menos 5. Lembra que dava 24? Ó, 6 vezes. Aqui dá 3, né? Lembrando que 6 menos 5 dá 1. Isso aqui dá 18, né? Mais 6, que costuma dar 24, tá? Bem, as duas fórmulas é válida sempre, tá?
curiosidade aqui, tá? Quem quiser a fórmula geral, uma fórmula fechada, tá? Sem ficar fazendo uma produção maior. Se o N for par, a nossa fórmula dá exatamente esse valor aqui, tá? Isso aqui foi eu que fiz. E se N for ímpar, a nossa fórmula vai dar sempre esse cara aqui. Lembrando que eu acrescento 1, tá bom? Uma curiosidade, uma solução aí de um problema interessante aí para ser resolvido, tá bom? Um abraço!